Boa noite a todos e a todas que estão aí, né? Nesse momento que a gente, essas novas formas de se comunicar, né? E acho que é meio que novas formas para a gente, né? Porque os jovens eles já fazem, os mais novos já fazem isso, né? A gente que está. É o que o Apanhando. coronavírus nos trouxe também, né? Essas novas formas de interagir para além do contato físico. Bom, meu nome é Lucinéia Soares, eu sou economista de formação pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestre em política social, também pela Universidade Federal de Mato Grosso, e sou hoje doutora em sociologia num dia inteiro entre a Unemat e a UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, uma parceria entre as duas instituições para formar um grupo de 19 servidores públicos na área da sociologia. Eu sou servidora do Estado de Mato Grosso, pela Secretaria de Estado de Saúde, trabalho desde 2003, dentro do Estado desde 95. E trabalho desde então na área de planejamento, política e orçamento público. E optei em estudar também, no mestrado e no doutorado, financiamento, no caso, do Sistema Único de Saúde, mas acabou levando para outros caminhos, como também o financiamento de outras políticas, né, como a educação agora no doutorado, e no mestrado um pouco da assistência social. Concluí o doutorado agora dia 2 de abril, uma defesa, né, nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, mas concluí o trabalho. A dissertação de mestrado estudou basicamente o financiamento da estratégia de saúde da família do SUS, e hoje esse financiamento e a estratégia de saúde da família responde um pouco sobre o sucesso, né, porque eu não vou fixar a análise com relação ao SUS, aos problemas do SUS, porque isso todos nós já sabemos, né? Mas hoje o atendimento que a população está tendo, todo um acesso, a promoção, a prevenção, só é possível porque nós temos um sistema único de saúde público e diante de todas as dificuldades com muita qualidade. Nós temos assim, técnicos, profissionais, trabalhadores de uma qualidade imensurável. Então a gente precisa falar sobre a qualidade do sistema único de saúde, não só dos problemas. Então, a atenção primária, né, esse modelo, eu estudei como que esse financiamento impactou. Então, a gente tem aí uma rede de atenção primária que atende uma grande parcela da população hoje. E depois, no doutorado, eu fui estudar como as relações de poder impactam nas políticas públicas, né? Como se constrói um desejo, né, em se aproximar-se, cooptar o Estado do fundo público, e como ela se realizou. No caso específico, eu estudei a Lei 7.958 de 2003, que é a lei da renúncia fiscal, né, que a gente teve aí, ela na mídia por muito tempo, inclusive ela levou, né, a utilização da lei levou um governador à prisão, e a delações premiadas, isso vem a CPIs, e isso vem se acontecendo até hoje, né, correndo até hoje. Então, o resultado, um dos achados da tese é que existe uma coesão para ações de classe ou de classes para que políticas públicas sejam implantadas, implementadas para benefício de um determinado setor. Então, a gente, olhando para o cenário que a gente vive hoje de enfrentamento a essa pandemia, de uma certa forma, também está sendo uma articulação de relações de poder para dar conta de atender a população. A gente está percebendo isso por meio da Organização Mundial da Saúde, a ONU, as instituições públicas, o próprio Estado, os movimentos sociais, né? Sair de R$200 para R$600 não foi uma ação do governo, foi uma ação dos movimentos sociais que lutam há muito tempo por uma bandeira chamada renda básica, né? Então, isso não foi dado, isso foi uma conquista dessa grande massa de movimentos sociais que milita nessa área. Então, a gente sabe que se as relações acontecem por lado do setor econômico, da elite, ela também pode acontecer por meio da sociedade. Isso só é possível por meio da informação, da comunicação e da educação. Então, acho que as lives que tratam desse assunto vão possibilitar bem isso, né?
Uma primeira pergunta que eu pensei em fazer para uma economista que estuda o fundo público você considera que esse dilema, essa polêmica, né, entre salvar vidas ou economia, é um dilema que tem um fundamento científico, ele realmente é real? Ou você considera que é um falso dilema e que, na verdade, está expressando interesses de alguns setores? Como é que você vê essa questão da pandemia? Se a gente fizer a quarentena, né, como está sendo colocado, vai faltar comida, a gente vai passar fome? Como é que você enxerga essa questão? Até no debate que a gente teve com o coletivo Nós do Renascer, né, também discutiu um pouco sobre isso, o que a gente vê, o que os economistas, né, os analistas políticos estão pensando e analisando nesse período, é que esse dilema entre economia e vidas, ele não é, né, ele não existe isso, né, porque economia e saúde, ela faz parte de um todo, né? É um falso dilema. Você não há escolhas, né? Porque a economia, ela não se faz sem pessoas, né? Ela não se faz sem trabalhador, sem força de trabalho, sem renda, sem consumo, sem distribuição. E parte de todo esse processo produtivo é feito por pessoas, né? Então, não existe isso. Hoje eu estava lendo um artigo de uma outra economista, Mônica, ela diz assim que se a gente enfrentar, se o Estado se for a políticas que dê conta de salvar vidas, nós teremos só um colapso, é o colapso econômico, e que o sistema capitalista passa por isso desde sempre. Então, assim, o sistema capitalista, ele vive de crises, por vários motivos, né? Agora a gente vai estar vivendo que é com relação à pandemia, uma questão biológica, de saúde. Então, a gente, daqui a alguns anos, o ciclo novamente se renova, né? Se a gente tiver uma mudança aí quem sabe, né? Será que esse sistema produtivo responde algumas outras coisas, né? Mas se isso não acontecer, ele vai se reconduzir e vai achar outros meios de se reproduzir. Então, a gente teria só um colapso econômico. E aí, a vida vai seguir, as demandas, nós vamos novamente, né, os trabalhadores terão renda, é o ciclo da economia, né? E o papel do Estado é fundamental nesse momento, assim como foi em vários outros. Na grande crise de 29, todos os estados optaram em entrar na economia e fazer o ciclo girar, a roda girar. E agora, o Estado novamente está nesse dilema. Agora, se a opção for pela economia, aí nós teríamos um colapso total da sociedade. Então, a gente terá um colapso da economia, um colapso da político e um colapso social. Então, e aí? Qual governante, qual gestor está preparado? Porque essa experiência a gente nunca teve. O colapso total da sociedade. A gente teve um colapso, outro colapso vai dando conta. Porque a pandemia, ela mexe com toda uma estrutura que vai além do econômico, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, nas contas que se fazem, você diz, a gente está perdendo emprego. Mas você sabe quanto custa um paciente na UTI? Né? Vamos falar em custo, já que o pessoal gosta de falar disso, né? Sim. Tem que falar de vidas. Porque quando um paciente ele entra num estado grave e vai para a UTI, a gente sabe que o custo da UTI é um dos mais altos dentro do sistema único de saúde, né? E é um custo, pela análise epidemiológica que está sendo feito, infelizmente, as pessoas que vão para a UTI não estão conseguindo retornar. Então, você tem um custo que depois não vai ter um retorno para a sociedade produtiva, porque essa pessoa não... Porque o vírus, ele é muito agressivo, né? Então, assim, essa opção entre economia e vidas, ela não existe. Se você for entender que você está trabalhando com um todo e que a economia só se concretiza a partir da força de trabalho. E a força de trabalho é feita por pessoas, por seres humanos, vivos, em boas condições de saúde, que dê conta de realizar, de se reproduzir, né? Analisando pelo sistema capitalista. Então,
o grande ponto no coronavírus que está sendo posto para a sociedade é que o Estado ele precisa escolher quem ele vai proteger, abrindo mão de outras situações. O abrir mão de outras situações, aí é discutir, né? Privilégios, né? Priorização de políticas sociais universais. Então, esse Estado, ele quer fazer isso, né? E isso está acontecendo não é no Brasil só, isso o mundo inteiro está fazendo essa escolha. O Estado, a partir de então, vai atender a população, à sociedade, para dar conta que ela passe por isso e continue depois no seu sistema produtivo e normal, né? Então, as grandes nações estão fazendo isso, né? Então, não há essa diferenciação, não há essa tomada de decisão, não há esse dilema. É um falso dilema. A gente está falando da falsa polêmica e tal. E aí, o governo tem dito, desde que o Mauro Mendes assumiu, ele vem dizendo que o Estado está numa profunda crise, que não tem recursos, que não tem nem como pagar o RGA dos professores, não tem como ampliar a rede hospitalar nem no meio de uma pandemia, não tem como comprar respiradores, não tem como comprar EPI, enfim. Ele vem anunciando uma bancarrota praticamente do Estado. Você estudando os recursos do Estado, você concorda com essa análise? É realmente essa situação do Fundo Público do Estado de Mato Grosso? Então, como você disse, né? O coronavírus, ele não mostrou, ele potencializou, né? A visão da sociedade sobre algumas coisas. E, por exemplo, sobre a desigualdade social. Mas, falando especificamente sobre a receita do Estado, eles nos apontam um problema com relação ao Pacto Federativo, que já estava em discussão, tanto pelo Congresso, né, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado. Existe hoje um projeto de lei que está correndo na Câmara dos Deputados, né, sobre, por exemplo, uma lei federal que impacta diretamente a receita do Estado, que chama-se Lei Candir. Então, assim, hoje, foi um estudo feito pelo governo do Paraná, ele estimou que de 1997, porque a Lei Candir é de 1996, de 1997 até 2016, o Estado de Mato Grosso perdeu 30 bilhões de reais de ICMS. Em 2016, a perda de receita foi de 4,232 bilhões de reais. Quando a gente vai falar sobre uma outra, que foi o objeto da minha pesquisa, da lei de 7.958, que institui o PRODEP, o PRODEIG, nós temos aí uma estimativa mais ou menos em torno de 3 bilhões, né? Então, a gente tem aí de receita que não entra no cofre público, somando a Lei Candir e a lei nossa estadual de renúncia fiscal, a gente tem aproximadamente aí 7 bilhões de reais que deixam de entrar nos cofres públicos, né? Então, o coronavírus, ele potencializa novamente essa discussão, porque a Lei Candir, quando ela foi instituída, ficou-se pactuada entre os governadores, principalmente porque ela é uma isenção sobre o ICMS, que é de responsabilidade dos estados, a arrecadação é o maior tributo do Estado, né? Que os estados produtores primários e semi-elaborados receberiam esse recurso de novo. E a gente vê que todo ano é o governo estadual com pires na mão solicitando lá o recurso do FEX, né? Aí vira piada, eu quero para pagar o RGA, eu preciso do FEX, para ampliar, eu preciso do FEX. Então a gente tem uma política pública federal que impacta diretamente os estados produtores, Mato Grosso é um estado produtor, e temos as políticas estaduais que também impactam e que a gente sabe que foram utilizadas por muito tempo como mecanismo de manobra, né? Tanto para manutenção de privilégios, de poder, como também para a corrupção. Isso, a CPI, que foi instituída em 2016, deixou ponto. Então, assim, o que fica claro com relação ao discurso de que não há receita, não é isso. O Estado ele precisa tomar decisões e priorizar o que ele vai atender e o que ele vai deixar de atender para dar conta das demandas da sociedade. Então, o que a gente está percebendo aí nesse momento é que
ficou claro que para o Estado conseguir dar à população o mínimo de segurança para que ela fique em casa e para que o vírus não se propague, ele precisa optar em financiar políticas públicas. E para que isso ocorra, ele vai ter que ampliar sua receita. E ele vai ampliar sua receita como? Pressionando o Congresso Federal para que faça, né, valer a devolução da Lei Candir para os estados e que faça as suas análises internas das suas políticas de redução de receita. Porque ele não tem mais aonde tirar, reduzir despesa, porque o cenário pede que ele amplie o quadro de políticas públicas. Então, fica visível que é uma tomada de decisão. Não é uma questão que falta, mas é uma questão de prioridade, é uma janela. Então, o coronavírus se apresentou, infelizmente, como uma janela, por exemplo, para demonstrar que é possível ter uma política pública de renda básica, né? É possível ampliar os leitos, porque está acontecendo isso. É possível comprar equipamentos de EPI, que até então quem trabalha dentro das unidades sabia que não tinha esse aporte, porque está sendo priorizado, porque essa política está sendo priorizada na hora da alocação de recursos. E não é porque está tirando de outra área, mas é porque a gente precisa agora descobrir aonde estão os vazios, né, os buracos da receita e fazer essa discussão. Então, é a hora dos governadores pressionarem o Congresso. A aprovação da renda básica pelo Congresso Nacional foi um ponto positivo, porque mostrou a autonomia do Poder Legislativo, que era até então uma coisa que a gente, né, sempre ficava ali confiando, desconfiando, mas eles foram lá, se movimentaram e aprovaram. Então, está na hora dos governadores e prefeituras também são prejudicadas pela Lei Candir, porque toda vez que você retira a redução do ICMS, você impacta no que é retirado também do Fundo de Participação dos Municípios. Então, a gente tem um duplo prejuízo às políticas públicas. Quando o Estado reduz o ICMS, ele deixa de financiar, e quando ele repassa o ICMS para o município também deixa de financiar, porque recebe menos. Então, as políticas, elas são duplamente nesse sentido. Sim. Então, não é uma questão de faltar recursos, é uma questão de definição de prioridades. E aí, saber da onde retirar os privilégios, da onde se discutir isso. E não é sozinho, né? Por exemplo, a gente teve uma reformulação da lei de incentivos fiscais aqui no estado de Mato Grosso, e tem muitas coisas que foram aprovadas, como a redução a redução das alíquotas de isenção, que estão sendo derrubadas no judiciário. Então, não, aqui a partir de agora você vai ter de isenção só 50%. As empresas estão entrando, né, recorrendo a isso, e estão ganhando liminar para manter os valores que eram antigamente renunciados. Então, é uma questão a ser discutida com os três poderes, né? Não só o poder executivo. E também rediscutir o Pacto Federativo. Né? Arrasou. Lucinéia, então, pelo que você está colocando, não sei se o público está entendendo, a lei de isenção fiscal significa você perdoar a dívida de imposto de determinados setores, não é isso? Gostaria que você explicasse melhor sobre isso e, aproveitando nessa explicação, você nos dissesse qual é esse setor que está sendo beneficiado com essas isenções, Lei Candir, essa lei que você estudou, que eu não lembro o nome, 7.000, não sei quanto. E, portanto, para você assinalar para nós, se hoje não tem recurso, da onde que nós tiraríamos? Né? Quem são os setores que hoje são privilegiados de isenção e que nada mais justo que eles também contribuíssem como todo trabalhador contribui com o ICMS, que é descontado já nas coisas que a gente compra, nas coisas que a gente consome, todo mundo paga imposto. Quem são as pessoas que não pagam imposto e que agora o coronavírus vem trazer a tarefa dessas pessoas contribuírem conosco? Pois mais uma coisa que o coronavírus mostrou, né? A gente, hoje, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, eles elaboraram um manifesto que se chama 10 propostas tributárias para financiar o combate à pandemia. Então, assim, isso não é uma coisa nova, né? Isso vem sendo discutido há muito tempo por instituições.
Então, agora é o momento de subir a baile, né? Então, é o momento de colocar para a sociedade que existe uma parcela da população que não contribui, que não paga, que não coloca recursos no fundo público. E a gente precisa discutir isso, né? Então, as associações, a sociedade civil organizada, ela buscou isso e tá se mobilizando. Nesse estudo, para a gente ter uma ideia, por exemplo, tem a proposta da taxação das grandes fortunas. Eles fizeram uma estimativa que fica mais ou menos em torno de 40 bilhões de arrecadação por ano ao se tributar as grandes fortunas. Das 10 medidas que a associação, que o manifesto se sugere, né, soma-se 49 bilhões em desonerações e 299 bilhões de arrecadação. Então, é muito recurso, né? Muito recurso que é deixado de ser tributado por uma decisão do Estado, em algum momento em sua história, né? Então, por exemplo, em 1996 também, o Estado optou em não cobrar imposto de renda do lucro e dos dividendos da empresa, somente da pessoa jurídica. Então, quem tem uma empresa, né, de grande porte, ele não paga imposto de renda, mas não pagava até então, né, isso já teve uma alteração. Mas um professor que recebe R$2.000, ele paga imposto de renda sobre pessoa física, sobre o seu salário. Então, foram decisões tomadas por Estado, no decorrer da história, que privilegia uma classe da sociedade, a classe, principalmente a elite econômica. Então, por exemplo, a Lei Candir, ela é uma lei que retira do cálculo dos produtos que vão para exportação o valor do ICMS, tanto dos produtos primários como dos semi-elaborados, são aqueles que passam por um processo de industrialização. Então, toda a produção nossa de soja, de algodão, minério, que sai do Brasil para fora, não tem no seu... as empresas, as indústrias, né, as empresas do agronegócio, as commodities, né, as trades, elas não pagam ICMS sobre esse produto. A Lei 7.958, que instituiu vários programas de renúncia fiscal, de isenções fiscais, ela determina para segmentos, por exemplo, de indústria alimentício, bebidas, parte do agronegócio, também um percentual de redução de arrecadação de ICMS, além de outros que já estavam instituídos há muito tempo, como, por exemplo, o PROMAT, que é para o algodão, né? Isenção para a produção de algodão. E isso está desde Dante de Oliveira e até hoje ainda está vigente, me parece que ele vai ser até 2030, por agora, né? 2030, não. Então, a gente tem várias políticas que isentam o pagamento de tributo em cima de uma produção. Mas quando você pega um estado que só produz né, do setor primário, você tem um impacto muito grande na receita. E nós estamos aí isentando esse produto há mais de 20 anos. E existe uma proposta que seja ampliada até 2030 também, 2033. Mas até quando o Estado vai deixar de isentar e não, por exemplo, incentivar outros tipos de economia? Porque a discussão né, que a renúncia fiscal é uma política pública para fomentar o desenvolvimento de uma determinada atividade. Ok, já fomentou, né? Nós somos o maior produtor, um dos maiores produtores do mundo, tem uma alta tecnologia, maior produtividade por hectares, tá bom? Agora vamos deixar um pouco dessa política para outras áreas, né? De repente, a área de tecnologia, a questão do turismo, né? O Brasil é de uma potência, o Mato Grosso é de uma potência enorme para o turismo. Cadê as políticas públicas de isenção no Pantanal, em Nobres, na Amazônia, no Araguaia? Então, a agricultura familiar, né? Que 70% do que a gente consome de hortifruti granjeiro vem de fora. E como é que está essas políticas públicas para esse sentido, né? E a gente sabe que boa parte do trabalho dentro da agricultura acontece por meio da agricultura familiar. Então, a gente tem uma soma de políticas públicas e de decisões políticas que se afloraram agora. Então,
recurso para financiar o combate ao coronavírus ou qualquer outro tipo de situação, e não precisava, a gente não precisava do coronavírus, né? A gente, por exemplo, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. A gente precisa de uma doença para mostrar isso. A gente, né, o Estado já podia ter começado a trabalhar com uma reforma tributária que reduz as desigualdades, que hoje basicamente se tributa consumo e muito pouco renda e muito pouco patrimônio. Então, quando você tem um Estado mais dos trabalhadores, da classe mais pobre, você tem uma concentração de renda. E aí, quando vem uma pandemia como essa, isso de você falar sobre questões básicas, porque a população ela não teve acesso à educação universal, saúde universal, habitação, saneamento. Então, recurso tem. A gente precisa, o Estado precisa tomar decisão em retirar algumas áreas, retirar de outras áreas, né, deixar de atender algumas áreas que já estão sendo atendidas há muito tempo e priorizar principalmente uma boa parte da população que quem realmente coloca recurso dentro do Estado. Lucina, então, o que pode tornar a política pública prioridade em detrimento desses interesses, desses setores? Já que eu vejo como um imenso desafio para isso o fato de o governador anterior era o maior produtor de soja do mundo e que se beneficia diretamente da Lei Candir, e agora nós temos um governador que é da mineração, que também se beneficia diretamente. Fica difícil pensar, enfim, como que a política pública pode se tornar prioridade. Me parece que nem na pandemia isso está acontecendo, né? Pois é, a gente, o que esse momento atual está nos mostrando, né, enquanto possibilidade de uma discussão futura, é que quando há um movimento por parte da sociedade, principalmente de uma sociedade organizada, né, são os movimentos sociais, as instituições nacionais, internacionais, como os direitos humanos, a Organização Mundial da Saúde, apesar de seus problemas que a gente sabe, a ONU, né, e uma outra discussão que se mostrou ultimamente é as relações estabelecidas entre os países, né? Infelizmente, na América Latina, a gente está vendo pouco isso, né? Acho que até pelo cenário que a gente tem hoje dos presidentes, a Bolívia com o seu problema, né? O presidente do Paraguai aqui no Brasil, mas a Europa como um todo ali, eles estão se mobilizando entre eles para dar conta de atender, e um sendo muito solidário ao outro, né? Então, essa janela de oportunidade, como diz o autor que eu utilizei na tese, ela se deu a partir do coronavírus, e talvez a partir de então seja construída novas formas de relações, entendendo que, novamente, não só economicamente é preciso discutir os blocos, mas também com relação a outras questões, saúde, né, educação, o ir e vir das pessoas, né, como é que vai ser trabalhado isso, porque o coronavírus, o Covid-19 não é o último, né? Infelizmente, a gente sabe que virão outros. E aí a pergunta que a gente tá, né, que a gente precisa fazer, o próximo vai chegar e vai encontrar que tipo de sociedade? Uma sociedade extremamente desigual como a nossa vive, ao ponto de se perguntar se é preferível economia e pessoas, né? Então, essa é uma questão. A situação atual está nos que é possível buscar outras formas de interação e a sociedade mobilizada e articulada, ela consegue. Então, assim, o que se ganhou, o que se avançou, falar de renda básica quase que universal é extraordinário para o Brasil, assim. Nunca na história desse país se pensou em falar, olha, a gente vai dar R$600, que a gente sabe que ainda é pouco, poderia ter sido mais, considerando esses trabalhos que foram feitos de estimativa de receita que pode ser arrecadado, né, pela Associação dos Auditores Fiscais, pela questão da Lei Candir, pela discussão do Pacto Federativo, a gente sabe que poderia ser mais, mas tá aí, tá posto. Foi um ganho dos movimentos sociais. Foi um ganho da sociedade numa pressão junto ao legislativo. E validado pelo Poder Judiciário que estava ali, né? Não, a gente vai garantir isso. Então,
esse cenário veio nos mostrar que é possível atender a população e que não é um favor, né? E isso que é muito importante a gente frisar. Isso não é um favor, isso é garantido porque existe um fundo público que há muito tempo é cooptado e tomado por uma elite. E aí a gente tem uma oportunidade de agora de dividir, de falar, não, a gente precisa desse recurso público aqui, ele precisa ser transferido para uma parte da sociedade. E é essa sociedade que coloca esse dinheiro dentro do fundo público. Então, é nada mais que uma devolutiva do que ela há séculos vem fazendo. Né? Então, a gente tem aí uma janela de oportunidade para depois, e um desafio para a gente depois, para que isso se permaneça na discussão. Né, para a gente consiga pensar em estratégias para trazer isso à tona. Porque um trabalhador que nunca recebeu nada do Estado, você pensa, né? Eu tenho uma experiência de amizade de família. E aí eu falei, mas o senhor recebeu os R$ 600? Recebi, graças. Gente, eu nunca imaginei que eu ia receber um dinheiro do governo. Então, assim, é isso, aconteceu. Mas eu falava, olha, o senhor está vendo? Mas isso aí pode acontecer todos os meses. Isso não é uma questão milagrosa, isso aí é uma coisa que é dada, se fosse uma prioridade. Então, é uma oportunidade muito grande que a gente está tendo, infelizmente, é um custo, né, não quero nem relacionar isso, não, mas é assim, é o que o coronavírus mostrou, é possível financiar a população por meio de políticas públicas de qualidade e autofinanciadas, não é favor, nem nada. Isso é possível de ser financiado, sim, porque por muito tempo outras áreas foram privilegiadas. Na realidade, esse cenário que a gente está passando não seria ideal para retirar mais direitos. Então, eu acho que esse vai ser o grande desafio para aqui para frente. Por isso que não está dado. A situação atual só não mostrou que é possível, principalmente para que a gente já sabia, né? Quem estuda, quem já sabia disso, que sempre é uma questão de decisão do Estado. Mas a população não sabia. A população ela não tinha essa noção que era possível receber um valor do governo para ela ficar em casa. Ela não passava isso pela cabeça dela. Então, como a gente vai trabalhar com isso depois para tentar reduzir o que vai vir, porque a gente sabe que vai vir. É nítido que os ataques serão imensos depois que passar isso. Porque eles terão uma grande justificativa, que é a crise econômica. Então, assim, tá bom, para resolver, a gente deu R$ 600, agora a gente vai resolver, agora a gente tem que devolver para onde a gente tirou isso. Mas a gente sabe que não falta. Só que é essa justificativa que eles vão usar. Agora, o que nós vamos fazer enquanto classe trabalhadora, enquanto movimentos sociais, para dar conta para esse enfrentamento? Está posto. Mas os ataques, eles vão acontecer. A primeira coisa que eles vão discutir é com relação aos servidores públicos, né? E é uma idiotice, porque quando você está discutindo reativar uma economia, reduzir renda é um tiro no pé. Então, você tem, na verdade, ampliar, buscar incentivar, mas a gente sabe que esse ataque aos serviços públicos não é um ataque para recuperar a economia, é um ataque muito maior do que isso, né? Uma questão de redução de direitos, a gente sabe que uma boa parte do enfrentamento está dentro dos órgãos públicos, uma redução do acesso às políticas públicas, um avanço do mercado dentro dessas políticas, né? Então, a saúde vai ser dada pelo mercado, a educação será fornecida pelo mercado. Então, a gente sabe que é certeza que a gente tem muita luta pela frente. Isso eu não tenho dúvida, não. Mas eu acho que a gente teve um exemplo aí é como se a gente tivesse pela primeira vez um fato concreto para dizer para a população, tá vendo? É possível. É só eles quererem. E a gente precisa pensar em estratégias para que isso se torne parte do debate dentro do legislativo, no judiciário, dos movimentos. É complicado, mas é o que a gente não pode perder de esperança, né? Tem que pensar em estratégias de luta e de resistência. Qual setor econômico exatamente está pressionando Bolsonaro para não ter isolamento? Não sei. Eu acho que todos, né? Eu acho que a gente viu aí na mídia alguns empresários que falam diretamente, né? Sobre o fim do isolamento.
Mas a gente sabe que por trás tem muito mais, né? Felizmente, essa elite que a gente tem é uma elite conservadora, como diz, né, Mariana Chauí, reacionária, então... Mas, em compensação, a gente também tem bons exemplos, né? Tem outras empresas aí, que não vou citar o nome, mas que buscaram outras formas de apoiar os seus trabalhadores, né? Isso é até, assim, você fala, gente, é possível também que um empresário pense dessa forma, né? Mas eu particularmente não sei de um segmento específico, mas a gente sabe que a grande elite nossa, ela está pressionando, sim. Além de que eu acho que é da cabeça dele. Assim, eu vejo que ele literalmente pensa assim mesmo, que entre economia e saúde e pessoas, ele fica com a economia. Eu acho que é uma decisão quase que meio pessoal dele, assim, porque a gente vê pelas reportagens que uma parte das pessoas que apoiam ele, os militares, né, a equipe técnica, eles tinham um posicionamento mais de precaução, né? Mas ainda assim, diante das falas dele, das atitudes dele, você percebe que é uma decisão dele mesmo, assim, ele literalmente não acredita e, e banca que é preferível que as pessoas morram de barriga cheia, né? Agora, um país que até então tinha 40 milhões de trabalhadores, né? Desses 40 milhões de trabalhadores, quase 80% na informalidade, precarizado, intensificado, a gente sabe que não existia esse trabalhador, né? Bem alimentado, com a carteira de trabalho registrada, né? A gente entra na pandemia com um cenário trabalhista de redução de direitos, de intensificação da precarização. Então, esse trabalhador, ele não estava bem, não. Ele estava ruim também, né? Ele não estava no cenário positivo. Então, isso só piorou. Então, que economia é essa que ele tanto defende? Não é a economia que a gente tinha dos trabalhadores, né? É uma situação de precarização e intensificação dos vínculos de trabalho e de redução dos direitos, né? Então, eu acho que há todo um segmento que a gente sabe que apoia ele, mas eu particularmente não sei um assim direto, não. Além dos que vão realmente para a mídia e falam mesmo. Esses a gente sabe, né? A Van, a gente já viu as declarações dele. Mas especificamente assim, não sei. Trabalhadores sendo demitidos ou tendo redução de salários, certamente irá piorar a circulação de mercadoria e diminuir o lucro das empresas. As pessoas sem dinheiro não consomem, muito menos capitalizar as pessoas e fazer a economia girar depois da pandemia, não acha? Então, o que o coronavírus ele trouxe, e que na verdade trouxe não, né, tornou à tona, é uma questão, uma situação que a gente já estava muito ruim, né? O Brasil ele não estava a gente tinha acabado de passar por uma projeção de redução do PIB, né? A apuração de um PIB que até virou meme, né, PIBinho, e logo em seguida uma nova projeção de redução do PIB. Então, assim, a economia brasileira não estava boa, não estava caminhando aí para um cenário positivo. Então, isso tende a piorar bastante depois que a gente tiver aí, retornar ao processo de busca de políticas públicas que dê conta desse crescimento. O que a gente percebe nas análises de economistas é que as políticas hoje vigentes, né, propostas pelo doutor econômico do governo, elas não são suficientes para essa retomada, nem antes e talvez muito menos depois, porque eles passam por uma política mais conservadora, né, de redução de renda. Então, a gente sabe que, como a colega falou, né, não há o que, por exemplo, Keynes propôs em 1929, é o Estado financiar os trabalhadores, né, produzir dinheiro, colocar no mercado, financiar grandes obras para dar conta que esse ciclo de investimento ocorra, né, e aí a gente consegue. E a gente tem outros problemas dentro da sociedade brasileira, né, a questão da industrialização, a gente está passando por um processo de desindustrialização da economia. Então, existem outras questões que estavam já à baile e que estavam sendo discutidas, e aí agora essa situação tende a se agravar após essa queda bruta da economia, né? Porque
infelizmente, a gente tem uma economia baseada muito no consumo, né? Hoje, o maior contribuinte, por exemplo, do Estado é a parte de serviços, né? Do comércio. E aí, por exemplo, quem mais coloca recursos no fundo público é a parte de serviços de comércio, que é porque se tributa muito o consumo. Então, se você, aí tudo volta para a questão do sistema tributário que o Estado brasileiro hoje tem. E não é só aqui no Brasil, né? Então, assim, a pandemia mundial, ela trouxe, demonstrou que as políticas até então propostas, não só no Brasil, mas no mundo, que são as políticas neoliberais muito mais conservadoras, de redução do Estado. A França estava passando por uma discussão da reforma da sua Previdência, né? Então, a gente tinha aí um leque de nações propondo políticas para reduzir isso. A pandemia vem e demonstra, olha, o que está sendo posto vai piorar a situação, porque a gente vai ter um agravamento do setor econômico, porque parte dessa população vai deixar de ter renda em virtude da redução dos seus direitos. E aí, como é que a gente vai conseguir fazer com que essa economia depois se mobilize? Esse Estado, ele vai ser mínimo, ele vai dar conta, o Estado mínimo dá conta de atender as demandas dessa sociedade que está sendo cada vez mais empobrecida, né? As políticas neoliberais vão dar conta de restabelecer essas condições que já eram ruins, né? E aí tende a se agravar. Então, é uma discussão esse é o momento. Por isso que é importante essas lives, por isso que é importante a gente discutir, por isso que a gente, de uma certa forma, se aproximar da população, porque é um momento de... Não existe uma família que não esteja conversando sobre o coronavírus, sobre os R$600, sobre o que vai acontecer depois, assim. Então, a gente, mesmo as mais, que estão lá nas condições mais, né, periféricas, em situação mais vulnerável, elas estão discutindo questões econômicas, né? Elas estão discutindo como é que elas vão fazer para viver depois, como é que ela vai dar conta de sobreviver, como é que isso vai voltar novamente. Então, por isso que é um momento importante para os movimentos sociais, para as comunidades, tentar dialogar e refletir, olha, se a gente não avançar agora na resistência, se a gente não demonstrar que parte dessa riqueza, porque parte dos problemas que nós temos de acesso aos serviços universais é porque elas não são financiadas para isso, mas elas não são financiadas porque não se tem dinheiro, elas não são financiadas porque elas não são priorizadas. Você viu como foi priorizado você ficar em casa e apareceu o dinheiro? Então, você viu que como foi priorizado ter respirador, apareceu dinheiro para o respirador? Você viu que como foi priorizado o leito de UTI, a construção de 200 leitos lá no metropolitano, está sendo construído? Então, é assim, abriu-se a janela, infelizmente, de uma pandemia, mas foi possível atender. E aí a gente precisa pensar em estratégia. Está pronto isso? Não, acho que no mundo inteiro está pronto. Os movimentos de resistência, todo mundo está pensando também como é que vai fazer depois para demonstrar que, quando foi possível, os estados se mobilizaram para dar conta, se articularam entre si, emprestaram avião, foram de avião buscar, pegaram pacientes da França, estão levando para a Alemanha para tratar, né? E por que com outras situações isso não foi feito, né? Por que não, por exemplo, aqui em Mato Grosso, Mato Grosso é epidêmico em hanseníase e tuberculose. Por que nunca se falou nisso antes, né? Por que a gente precisa, porque não vem a óbito, mas tem uma redução da produtividade. Então, a gente precisa ampliar, né, a discussão sobre a atenção primária, sobre a política de assistência social. Então, hoje só foi possível que o dinheiro caia na conta, porque a gente tem um modelo de financiamento da renda básica, que é o Bolsa Família, que tem aí um sistema já pronto, que as famílias recebem mensalmente isso. Então, por isso foi tão rápido, né? Vamos colocar entre aspas, mas ainda assim, disso cair na conta dessas pessoas mais em situação de vulnerabilidade. Porque já existia uma política de assistência social implementada, que está aí já há anos, forte, consolidada, e que só não avança mais porque é utilizado. Então, é uma janela para as articulações, é uma janela para a discussão. E para pensar. Então, muita gente vai usar isso depois. Nesse processo de pandemia, toda a classe trabalhadora irá padecer e haverá um retrocesso na educação no Brasil, aumentando assim a educação à distância, fazendo com que haja uma precarização dos profissionais da educação.
Já com relação aos estudantes, em particular os universitários em estágio não obrigatório, estão padecendo com os cortes iminentes nas bolsas. Então, é assim, da mesma forma que se abriu janelas para a gente pensar né, de como a gente vai tratar a partir de então, né, de resistências, de luta, de ampliação de diálogos e de novas estratégias, também será janelas também para ataques, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, algumas coisas que já estavam, né, em andamento, por exemplo, a educação à distância, ela tende a se intensificar a partir de então. Então, assim, as políticas públicas, elas são frutos de consequências de relações de poder, né, de correlação da sociedade. Então, a partir do momento que isso se dá, o produto disso são as políticas públicas, né? De como essa sociedade se interage, como que ela consegue se articular. Então, nesse momento, isso está acontecendo. Está acontecendo, por exemplo, aconteceu para a aprovação da renda básica. Se você for buscar as instituições, os movimentos sociais que discutem a renda básica, eles fazem isso há muito tempo, e eles foram para o Congresso e lutaram e bateram e fizeram articulação com os deputados de esquerda para conseguir ampliar os valores e ampliar o acesso, né, aos critérios de acesso para que mais pessoas pudessem ter acesso ao auxílio. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem uma outra parte da sociedade que também está se mobilizando para continuar à frente do que está sendo proposto. Então, por exemplo, o EAD é uma situação dessa. A gente sabe que tem escolas que estão optando seus alunos estão tendo aula, né, por meio do EAD, e a gente sabe que isso depois tende a ganhar aí mais reforços, né, e isso traz o prejuízo diretamente aos trabalhadores da educação, e também a qualidade do ensino, que a gente sabe. Então, essa correlação de forças dentro da sociedade, ela está acontecendo em todos os segmentos. Não só no movimento da resistência de luta, mas também na parte da sociedade que quer avançar nessa dominação e nessa redução de direitos. Então, esse é o nosso desafio, enquanto quem está do outro lado pensando em formas para tentar reduzir esse impacto, né, e fazer com que esse agravamento da redução de direitos não ocorra muito mais posterior à pandemia, que a gente sabe que vai vir. E aí a gente precisa se articular, por isso que esse momento importante de diálogo entre a gente, trazendo essas pessoas para falar sobre isso, para que a sociedade se mobilize, para que esses movimentos se mobilizem para pensar nessas estratégias de luta para o futuro. Porque serão momentos de muita luta. Não serão momentos fáceis, não. Principalmente para a classe trabalhadora. Vocês acham que a revogação da PEC do teto de gastos, mais suspensão da dívida pública e taxação seriam medidas necessárias para garantir o enfrentamento à pandemia? Sim, sem dúvida. Não há como pensar em enfrentar a pandemia, porque assim, os estudiosos estão dizendo que a pandemia ela fica ainda esse ano, né? Ela vai se prolongar, assim, não é maio, junho, né? Então, não tem como pensar em investir em saúde tendo uma lei de teto de gasto aí que congela os gastos em saúde e educação por 20 anos. Então, é preciso fazer esse movimento para discutir. A taxação das instituições, por exemplo, a Associação Nacional dos Auditores, está no movimento se pensar de pressionar o Congresso para pensar na taxação das grandes fortunas. A dívida pública, hoje o governo, de tudo que ele arrecada, 50% vai para o pagamento da dívida pública. Isso é mais ou menos R$1 trilhão por ano. Então, a gente tem... nós temos questões que já eram discutidas, mas nos seus segmentos, né, nos seus espaços de debate, e que hoje uma parte da sociedade fala sobre isso. Então, como será possível enfrentar uma pandemia, essa e talvez outras, pensando em políticas públicas? Quais seriam elas? A questão o sistema tributário brasileiro nos garante uma sociedade muito injusta e concentrada. Então, a gente precisa, para falar sobre redução de desigualdade, ampliação de acesso
a políticas públicas de qualidade, é preciso pensar numa reforma, né, num novo sistema tributário, e o que está posto aí quanto proposta do governo não é isso. Na verdade, ele está propondo só uma forma de arrecadar que seja mais eficiente, mas não está pensando em redução, por exemplo, da taxação do consumo e mais da renda e muito mais do patrimônio. A gente não vê esse movimento. Então, a dívida pública, né, a auditoria da dívida, que está na Constituição e nunca foi realizada de fato. Então, o movimento da auditoria cidadã está aí correndo atrás para mobilizar, para solicitar a suspensão do pagamento da dívida, porque é uma dívida que a gente não sabe a origem dela, né? Se realmente ela é legal e até que ponto. E ela é basicamente interna, né? Então, não traria prejuízos. Isso já aconteceu outros anos, então poderia ser alongada ela para atender às demandas da sociedade. Então, é uma questão de decisão política. Mas a gente tem, a cabo do país, um presidente que tem outros entendimentos, né? Então, assim, o que a gente já tinha de experiência dos estados anteriores, ele se agrava muito nesse cenário em virtude de uma posição do governo que nem considera, nem cogita pensar em... Ele já deixou isso, já se manifestou que ele é contra a taxação da grande fortuna, por exemplo. Né, a gente sabe que grande parte dessas grandes fortunas só foram possíveis por meio do Estado, por meio de acesso a políticas públicas, por meio do acesso ao crédito, por exemplo, né, aos sistemas públicos de financiamento, ao BNDES, ao Sistema Nacional de Crédito Rural. Então, não tem uma... são coisas que foram colocadas à tona e que precisam... Pois é, a carteira verde e amarela, ela é mais uma forma de redução de direitos, né? E, infelizmente, de uma parte da sociedade que está começando, né? Então, você pensa assim, você tem uma reforma da Previdência que obriga o trabalhador a contribuir 40 anos, né? Para que ele garanta lá a aposentadoria. Aí você tem um projeto de carteira verde e amarela que retira várias contribuições para esse trabalhador, né? Então, você penaliza esse trabalhador jovem por mais alguns anos, né? Então, a carteira verde e amarela nada mais é do que uma redução de direitos. E a gente sabe que essa redução de direitos não é para garantir o trabalho, né? É para garantir o lucro do empregador. Porque como ele vai ter menos custo trabalhista, ele vai potencializar, ele vai aumentar o seu lucro, né? Mas sim, a pergunta é, né? Aí a classe trabalhadora fica à mercê, né? Tendo lá, e é só por 2 anos, me parece, e é lógico que depois que acabar os 2 anos, qualquer empresário, né? Que eu acho que deve pensar, ele vai mandar embora esse rapaz e vai contratar outro. Porque ele vai trabalhar sempre com essa possibilidade da redução dos seus custos trabalhistas. Então, não é uma ampliação de... O grande ponto que a gente percebe é que não é só o Brasil, mas está acontecendo no mundo inteiro, é esse avanço de políticas conservadoras de redução de direitos, né? A crise não é causada pelo trabalhador. Então, a gente tem aí uma questão dos grandes aglomerados financeiros, né, das grandes bolhas imobiliárias né, e que não são questionadas. Então, a economia não está em recessão em virtude dos direitos que eram dos trabalhadores. É em virtude do sistema, por si só, que gera a sua própria crise. Então, quando o Estado decide desproteger uma ponta, né, para reduzir e manter os lucros dos empresários, você tem aí uma redução, inclusive, da renda desse trabalhador. Então, é um modelo que literalmente, realmente leva à crise. Porque quem consome, quem faz a máquina, né, o sistema girar, é o consumo, né, é a distribuição. E aí você não tem isso a partir do momento que você restringe ou reduz cada vez mais a capacidade de reprodução da classe trabalhadora, né, da força de trabalho. Então, a carteira verde e amarela nada mais é do que isso, né? Você poderia, por exemplo, ter outras políticas de incentivo à contratação do trabalhador, por exemplo, reduzindo os impostos que vão para o Estado, não que vão para a redução
do trabalhador, né? Como a retirada do FGTS. Então, você tem um impacto diretamente na vida desse trabalhador jovem que vai precisar ficar 40 anos no mercado ativo e contribuindo. Né? Então, é um ataque direto aí e que vai acontecer. Então, a gente percebe que eles vão lançar políticas públicas, porque, infelizmente, o perfil do nosso presidente, da elite que está lá posta, é essa, né? A da redução de direitos e a retirada do Estado e o avanço de uma política, como dizem que a gente está lendo por aí, de genocida mesmo, né? Que a gente realmente terá uma grande massa da população em situação de pobreza mesmo. Assim. A dívida pública pega 40% a 45% do orçamento todo ano, né, no Brasil, do Brasil. Ela é um entrave para o sistema, para a gente poder ter proteção social nesse momento da pandemia? Como que você enxerga? É necessário pagar? É necessário suspender o pagamento? Como é que você enxerga a dívida pública? Pois é, a gente tem dentro, nacionalmente, que é importante essa fala sobre as instituições que se movimentam já há muito tempo, né? E a gente tem uma instituição que é a Auditoria Cidadã da Dívida, né? Que é coordenada aí pela professora Fatorelli. E esse grupo ele discute não só a dívida da União, mas também a dos estados, né? E alguns municípios. Então, a gente percebe, o que assim como a taxação das grandes fortunas está garantida na Constituição Federal, a auditoria da dívida, ela também está garantida na Constituição Federal, né? Ela está lá posta que, no momento, é preciso que se faça a auditoria. E ela, até hoje, todos os governos, ela não aconteceu. Porque, assim, a gente sabe, tem a dívida, precisa pagar, né? Tem toda uma questão de acordos aí, internacionais para que dê conta disso. Mas qual é essa dívida, né? Para quem que a gente deve? E a gente tem pessoas que estudaram isso, inclusive dois colegas aqui do Estado, o William e a Rosimeira, a professora Marluz. Então, assim, já é demonstrado que boa parte dessa dívida a gente não sabe a procedência da origem dela. Então, assim, tem acordos que foram assinados nos Estados Unidos, por exemplo, sem uma pessoa que não era instituída pelo Estado, né? Não tinha nenhum tipo de representação institucional, e está lá, e assinou e está lá a dívida. Então, assim, auditar a dívida, porque se a gente, por exemplo, conseguisse, pelas experiências que aconteceu na Grécia e aqui na América Latina, a gente teria uma redução desse valor, né? E a parte desse valor que não se tenha a comprovação sobre a origem dela, poderia ser destinada às políticas públicas. Por exemplo, o teto, para a gente ter ideia de como essa parte da sociedade se mobiliza, dessa elite, né, rentista, que vive da renda gerada pela dívida pública, e quando passou a lei do teto de gastos, o pagamento da dívida não entrou. Então, assim, você prioriza pagar rentista e banco ao invés de financiar educação e saúde. Então, por ver o poder que esses caras têm, que esse segmento tem econômico dentro do Estado. Mas se parte dessa dívida a gente não sabe a origem, por que a gente está pagando? Porque nem a gente, quanto consumidor, se uma loja nos cobra lá, né, nos nossos vários crediários que a gente tem aí, se a gente chega lá e vê um valor, uma parcela, e a gente não sabe, não se lembra, a primeira opção que a gente tem é questionar. E aí liga no 0800 e fala, por que apareceu isso aqui? Eu não lembro de ter comprado isso daqui. E aí a gente tem isso garantido na Constituição e não há um movimento por nenhum governo. O governo do PT, o governo do PSDB, pelo PMDB, nenhum. E esse também não se propõe a isso. É isso, é um desafio. Auditar a dívida, porque a gente sabe que boa parte desse recurso a gente não sabe da procedência, poderia ser anulado ou renegociado, como aconteceu nos outros países que conseguiram auditar, você ter uma redução muito boa e financiar. Ou, no mínimo, fazer uma renegociação, né, e parte desse recurso garantir o financiamento dessas políticas. Mas muito é uma luta. Professora Lucinéia, gostaria de saber se existe algum modelo de recuperação econômica ou projeto econômico que poderia estar sendo usado
e pensado, né, pós-pandemia. O que poderia ser mais indicado para a melhoria da sociedade pós-pandemia? Pois é, a gente tem... eu acho que é uma pergunta bem abrangente, complexa, né? Porque eu acho que, primeiro, que não existe um modelo, né? Assim, isso é um grande problema do Brasil e dos países da América Latina, né? A utilização de modelos para um cenário, para um contexto totalmente diferente, né? Então, assim, eu acho que a gente pode partir daí, não há. Mas a gente sabe os nossos problemas, né? Então, assim, eu até relacionei aqui, já né, pensando nesse fechamento que você colocou, o que o coronavírus está nos mostrando, né? E eu perguntei, quando você sugeriu os nomes, eu perguntei para minha filha, falando, melhor esse aí, porque está surgindo um monte de coisa, né? A gente está vendo posições de pessoas que até então a gente não acreditava que ia ter, está tendo. Então, aí tem uma frase que eu acho que foi a Tatiana, que eu li hoje, que é da Federal do Rio de Janeiro, que ela escreveu assim: não há volta ao normal, porque o normal era o problema. Eu achei muito pertinente essa frase dela, mas muito própria. Porque assim, depois a gente vai voltar ao normal. Não tem por que voltar ao normal, porque o que a gente tinha antes era muito ruim. E a gente estava num cenário muito ruim. Então a gente tem que pensar em como não deixar voltar para aquilo normal, porque aquilo normal, a pandemia só potencializou tudo isso, porque a gente tem um país extremamente desigual, e essa desigualdade tem por causa vários fatores, desde a nossa formação escravista, né, processo histórico, mas a gente tem coisas muito pontuais hoje, né, um sistema tributário injusto e regressivo, a gente tem políticas públicas de retenção de direito, nós temos política pública de teto de gasto que congela por 20 anos, coisa que país nenhum no mundo fez. A gente tem uma reforma trabalhista que intensifica os trabalhos precarizados. Então, por exemplo, dos trabalhadores ocupados, 41% são informais. Gente, 41% de uma massa de trabalhadores são pessoas sem nenhum tipo de seguro. Né? E aí isso só está aparecendo agora. Por quê? Porque todo mundo ficou ao mesmo tempo sem renda. Mas a gente sabe que isso acontece todos os dias. Todos os dias o trabalhador, por algum motivo, seja de saúde, acidente de trabalho, ele deixa de ter uma renda mínima que garanta a sua sobrevivência e dos seus familiares. E aí a pandemia ela só mostrou isso no número, só expôs isso, ao ponto de se propor uma renda. Então a gente tinha um cenário muito ruim, que se agrava, e que a gente depois vai retornar. E esse retornar é que a gente precisa uma reforma da Previdência que estende aí uma população a uma margem, depois a não segurança do recebimento de um recurso que dê conta de garantir as suas necessidades básicas, porque a gente vai ter uma bola de neve, né? Se você tem uma sociedade que vai trabalhar ao infinito, ela vai ter uma redução de renda, e se a gente tem uma redução de políticas públicas para a saúde e para a educação, quando ela chega no momento de aposentar, ela não tem nenhum tipo de política de proteção. E aí ela vai ficar à margem do Estado sem renda e aposentada, entre aspas. Então, assim, o que nós tínhamos antes não era bom, não estava no cenário positivo, não era legal. Então, a ideia é discutir como é que a gente faz para não voltar para esse normal, porque ele não era uma posição, a gente não estava numa situação. Eu acho que isso vai acontecer mundialmente, assim, a Índia fechou, quem imaginar que a Índia, né, com aquele tamanho de quantidade de pessoas, entrou em isolamento. Como ela vai dar conta de uma população, aí é uma questão que ela vai ter que resolver lá, porque essas crises, elas virão, né, elas virão, elas não param mais, e é uma parte que o cientista também está pesquisando. Então, você fica pensando como é que vai ser. Então, colega, soluções, modelo não existe. Cada país vai ter que encontrar o seu. Agora, essas ações, elas serão possíveis mediante essa correlação de forças. E aí a gente, enquanto sociedade civil, enquanto movimento, enquanto academia, enquanto população, a gente vai ter que buscar formas de pressionar e ocupar esses espaços
e debater com a população formas de se enfrentar o que não era bom, o que não estava legal. Então é isso, gostaria de agradecer muito e passar para você, se você quiser fazer considerações finais e despedir do público. Tá, joia. Primeiramente, novamente, reafirmar e agradecer o convite, né? A gente está aprendendo muito com isso, né? Eu já falei que a partir de agora a nossa outras formas de comunicação que até então a gente não tinha. E aí essa reprodução dos vídeos depois, porque como fica muito longo, né? A gente sabe que o nosso tempo hoje é curto e ninguém para assistir 1h30 de fala, né? Então, acho que essa questão de quebrar e transformar em pequenos vídeos é bem importante, porque, assim, para massificar, né, a comunicação. Porque a gente sabe que uma parte de que elegeu a pessoa que está hoje na presidência foi em virtude das redes sociais. Eu acho que a gente precisa começar a dominar esse espaço também, porque a gente tem informação de qualidade e a população vai entender isso. Mas, assim, só para finalizar, eu fiz uma lista, assim, algumas coisas eu já acabei falando, do que o coronavírus ele nos fez ver, né? Aí, essa fala da Tatiana, eu reafirmo, não há volta ao normal, porque o normal era o problema. Mas a gente, por exemplo, o Covid deixou transparente como a questão da desigualdade, a questão ambiental, que a gente, né, acabou não mencionando muito aqui, mas é um problema sério que o Estado brasileiro tem, o quanto ela precisa ser debatida e enfrentada para qualquer tipo de problema que a gente tenha dentro depois, né? Inclusive para as condições de vida da pessoa. A questão da renda básica era uma coisa que a gente ouvia muito falar, mas a gente não se aprofundava no tema, porque existe outros segmentos fazendo isso. Mas ficou nítido o quanto é importante que a gente permaneça na luta sempre, porque uma hora aparece a oportunidade, aparece a janela, e a gente precisa estar lá, ocupando esse espaço de fala, e aproveitar as oportunidades para dar conta. E foi isso que esse movimento fez com relação à renda básica. Isso está chegando a muitos trabalhadores, a milhares de trabalhadores, a mulheres, chefes de famílias, e a gente sabe que grande parte dessas mulheres são mulheres negras, que estão aí à base, que são as mais, né, prejudicadas, principalmente com relação ao sistema tributário e ao acesso aos serviços públicos, né? Então, a renda básica veio à tona, a questão do abandono do teto de gasto, a gente não vai dar conta de atender a população nas suas necessidades básicas, enquanto saúde, saneamento básico. Como é que lava a mão se uma parte da população não tem, uma grande parte da população não tem saneamento básico no Brasil? Então, é condição mínima e a gente não tinha. Então, é preciso discutir. Estado mínimo não dá conta, e para enfrentar a crise pós-Covid-19, ele precisa repensar isso, então o Estado vai ter que se fazer presente na economia a partir dos seus grandes investimentos, e a gente precisa estar lá mostrando que esses grandes investimentos precisam acontecer no saneamento básico, né, no acesso da população à energia, porque a gente tem ainda uma parte da população sem acesso a essa energia, a questão das políticas públicas para a agricultura familiar, para o turismo, né, para a tecnologia, para outras áreas, para além do agronegócio e das áreas dominantes. A meritocracia, né, e ficou evidente que para dar conta de lavar as mãos e manter o mínimo de higiene não é uma decisão individual, é uma decisão coletiva. Se ausentar do trabalho, ficar em casa, não é uma decisão individual, é uma decisão coletiva, que precisa ser subsidiada por um Estado que se faça presente, por meio de políticas públicas. A anticiência, que dá uma felicidade enorme para a gente, porque havia todo um discurso contra a anticiência, contra a antivacina, e aí, infelizmente, o coronavírus vem para demonstrar que não, tá? Calma aí. E para enfrentar algumas coisas, é a ciência que vai dar conta, são as vacinas que darão conta, né? É a saúde do coletivo que dará conta. E de como o SUS, a política do SUS é importante. Hoje a gente só está tendo a oportunidade de garantir esse acesso à população, ao monitoramento, à avaliação, ao acompanhamento dos casos, porque nós temos um sistema único implantado desde 88, e que mesmo com todos os seus problemas, a gente sabe que tem, nós temos uma grande rede de assistência de trabalhadores que estão aí na ponta, dando conta do seu trabalho, em condições mínimas
adoecendo, mas estão lá. E isso é feito por um sistema único de saúde, e que poucos países no mundo têm. Então, a gente tem um sistema que está aí pronto e só precisa ser priorizado. Porque se ele for financiado, ele consegue cumprir com a universalidade, a equidade, a integralidade. A política da assistência social, que também é uma política que é muito importante garantir a proteção básica à população, principalmente as que são em condições de vulnerabilidade. E hoje o acesso que parte da população teve à política emergencial, ela está sendo feita por duas políticas importantíssimas, o SUS e o SUAS. Então, isso precisa, né, também ser valorizado e pontuado aí no que o Corona nos trouxe. Acho que é isso. Muito obrigada. Estou à disposição nas redes para dialogar, conversar e aprimorar e pensar em como a gente vai fazer depois para fazer agora e fazer depois no movimento de resistência à redução dos nossos direitos e ataque a essas mesmas políticas públicas que hoje estão dando conta, estão tentando aí reduzir os impactos do Covid-19.